Fala pessoal, vamos iniciar aqui o tema 2 das nossas questões do projeto de informática para a Polícia Civil do Estado do Ceará, tá bom? Se você ainda não baixou o material, baixe. O link para baixar o material dessas questões aqui do tema 2 está aqui na descrição do nosso vídeo. Se você ainda não curtiu, aproveite aí, estamos agora iniciando, curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito e compartilhe com seus amigos. Não se esqueça que a sua divulgação me incentiva a produzir cada vez mais material para te ajudar na sua aprovação. Só sempre reforçando e lembrando que essas questões que nós estamos trabalhando aqui não são questões propriamente da banca IDECAM. Isso porque, infelizmente, a nossa banca é uma banca ainda pequena e ela não dispõe de tantas questões assim no seu acervo para que a gente possa trabalhar, principalmente com esse tema 2, que é Writer, galera. Infelizmente a banca não dispõe de muitas questões de Writer, é muito pouco mesmo. Acho que não chega nem a encher os dedos de uma mão para dançar, né? Não chega nem a completar os dedos de uma mão a quantidade de questões que a IDECAM tem tratando de Writer. Então nós temos que trabalhar aqui com questões que vão na mesma linha de pesquisa, aliás, vão na mesma linha de cobrança, tá bom? Eu procurei selecionar questões semelhantes de outras bancas ou adaptando as próprias questões da IDECAM, em que ela cobra o editor de texto Word, e adaptando para o Writer, tá bom? Então são questões ou adaptadas ou aproveitadas de outras bancas, mas que vão na mesma linha de cobrança da IDECAM, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para as nossas questões, tá bom? Valeu! Beleza, pessoal? Então vamos aqui nossas questões, tá bom? Vamos lá. Vou pegar aqui nosso pincel. Questão 1, aqui desse nosso tema 2. Vamos lá. Um texto foi digitado no processador Writer da suíte LibreOffice Office 7, na versão 7 aí, posterior, né? Versão em português. Tendo sido realizados os procedimentos listados a seguir. 1. No texto foi inserido por meio do recurso do editor com o objetivo de adicionar um toque artístico à citação a palavra mangabarita. 2. Para finalizar, foi executado um atalho de teclado para salvar o texto digitado em um arquivo. Pessoal, a questão simples, certo? Relativamente simples e bem no padrão, como eu falei anteriormente, né? Falei agora há pouco, bem no padrão daquilo que a IDECAM tem o hábito de cobrar, certo? Lembrando que a IDECAM, ela praticamente não tem questões de Writer, né? Então, essas questões que nós estamos utilizando aqui são questões ou adaptadas ou questões de outras bancas, mas que, sempre ressalto, são na linha de cobrança da IDECAM. Professor, como é que você sabe disso? Olha, eu pesquisei, dei uma olhada no tipo de questão que ela gosta de cobrar, envolvendo o editor de texto, na grande maioria o Word, tá bom? E procurei identificar questões de Writer que fossem na mesma linha de elaboração das questões de Word. E uma coisa que é muito comum é o que? Cobrança de atalhos, ok? Vamos lá. Então, pessoal, o que ele pede aqui? Primeira coisa, vamos lá. Qual é o atalho de teclado utilizado no Writer para salvar, né? Olha só, atalho de teclado para salvar o texto digitado. Para fazer isso, lembre-se de uma dica muito importante. Os atalhos de teclado no Writer, eles seguem um padrão de nomenclatura em inglês. Enquanto que no pacote Office da Microsoft, o Word, o Excel, o PowerPoint, nós temos um padrão de nomenclatura das teclas de atalho em português. O Writer vai ter em inglês, né? Então, no caso aqui do Writer, certo? A palavra em inglês de salvar, né, o termo salvar, vai nos designar, vai nos remeter, aliás, ao uso da letra S, o que nos deixa aqui, né, certo? Com a letra A e a letra B, já nos permitindo descartar de cara a letra C, a letra D e a letra E, certo? Nós temos aí essas três opções já que podem ser descartadas sem problema algum, tá bom? O Ctrl B, certo? Fique atento aí, porque ele é um atalho utilizado no Word para outras funções, certo? E no Writer também, para outras funções. O Ctrl Z ele é comum, tanto no Word como no Writer. Mas fique atento a esses detalhes aí, certo? Nem sempre os atalhos do Word serão os mesmos do Writer.
Então você tem que tentar procurar entender e identificar essas peculiaridades. Vamos lá. Nós temos aqui o atalho já identificado e que nos permitiu já eliminar 3 das 5 opções, tá bom? A primeira parte aqui do texto, você observa que ele inseriu um nome, certo? Essa Mangaratiba, utilizando uma ferramenta. Qual? O Fontwork, certo? O Fontwork, que é uma ferramenta, que eu deixei com a letra B, que é uma ferramenta de edição de texto em formatos um pouco mais artísticos, né? É o modo que ele se apresenta. E professor, onde é que eu localizo isso aí? Olha, você localiza essa ferramenta na barra de ferramentas, tá bom? No entanto, ela não é exibida de modo padrão. Você tem que ir lá no menu exibir, opções, barra de ferramentas e ativar a exibição dela, para você poder fazer a utilização dela sem problema algum, tá bom? Então, gabarito letra B e vamos para a próxima. 2. No uso de recursos do processador de texto Writer, Suite LibreOffice versão 7 em português. 1. A execução de um atalho de teclado converte uma palavra ou frase selecionada de maiúscula para minúscula e vice-versa. E 2. A pressão de um ícone por meio do ponteiro do mouse possibilita a inserção de uma tabela em um texto digitado. Primeira coisa, bora aqui novamente de trás para frente, identificar qual é o ícone de inserção de tabela. Onde é que nós temos esse ícone? Temos o ícone na letra A, está aqui ele, na letra C, está aqui ele, e na letra E. O que nos deixa aqui já com a possibilidade de eliminar a letra D e a letra B. Ok? B e D já foram eliminados. Por quê? Porque ele pede duas coisas. O atalho de teclado, que vai permitir a você, o usuário, alternar a palavra ou o texto selecionado entre maiúsculas e minúsculas, entre letras maiúsculas, minúsculas, ou todo o texto maiúsculo, todo o texto minúsculo, ficar gerando essa alternância. E o ícone que vai permitir a você inserir uma tabela, certo? Esse ícone nós encontramos na letra A, C e E, ok? Agora, o atalho de teclado utilizado para poder fazer essa alternância, certo? Ele vai ser composto pela tecla F3, é o óbvio que está em todas as opções, né? No entanto, ele nem usa o Ctrl e nem usa o Alt, tá bom? Que nos vai permitir eliminar aqui a letra A e a letra C. Temos aqui, certo? O Shift mais F3, que vai nos permitir fazer essa alternância, certo? Ficar alternando as letras em caixa alta ou caixa baixa, certo? Dentro da palavra, certo? Pode ser a primeira palavra maiúscula, o resto minúsculo, tudo maiúsculo, tudo minúsculo, certo? Você vai fazendo essa alternância quando seleciona a palavra ou o texto através desse atalho de teclado aí, ok? Então, vamos avançar. Sim, lembrando que para você poder inserir uma tabela no Writer, você não vai no menu inserir, certo? E isso já foi questão de prova em outras bancas, nada impede que a IDECAM possa cobrar também, bom? Por quê? Porque no caso do Word, para poder você inserir uma tabela, você tem que ir lá na guia inserir o grupo tabelas. No caso do Writer, você tem o menu você tem o menu tabelas, que vai te fornecer todas as ferramentas ligadas à questão das tabelas, ok? Então você tem um menu específico, exclusivo para as tabelas, ok? Vamos lá, bora avançar. 3. Analise as seguintes afirmativas abaixo sobre as formas de salvar um documento no Writer pertencente ao pacote LibreOffice. Para poder salvar o documento, você pode usar o Ctrl S. Bem, nós vimos, olha só, deixa eu voltar aqui, ó. Nós vimos na questão 1 aqui exatamente isso, ó, o atalho para realizar um salvamento, Ctrl S. Então, isso já nos permite aqui considerar que essa primeira afirmativa aqui está correta, certo? A opção do S é utilizada em combinação, a tecla do S é utilizada em combinação com Ctrl para salvar o documento, ok? Clicar no botão salvar na barra de ferramentas principal também é uma opção para você poder salvar o documento que você está criando ou está editando naquele momento, sem problema algum. Escolher editar e salvar, ou seja, menu editar, opção salvar, não, certo? Essa opção salvar aqui, ela vai estar disponível, certo? No menu arquivo, ok? No menu arquivo você encontra essa opção. No entanto, no menu editar, você não vai encontrar a opção de salvar, ok? Fique muito atento a esses detalhes aí.
Então, a opção 3 está errada, o que nos permite eliminar a letra B, a letra D e a letra E, nos deixando com a letra A e a letra C. Vimos que o 1 e o 2 estão corretos, certo? Então, não é apenas só um, como tem na letra C, é o 1 e o 2. Ok? Letra A, nosso gabarito. Vamos para a próxima. 4. Um texto foi digitado no editor de texto, no editor Writer, na suíte LibreOffice, versão 7 posterior, em português. Vejam que ele sempre coloca em português, para deixar bem claro que é a versão atual em português, que é muito específica e que vai importar também no uso dos ícones e no uso dos atalhos. Inicialmente com alinhamento à esquerda. Posteriormente, para aplicar alinhamento centralizado, todo o texto deve ser selecionado, beleza? Ah, e detalhe, qual o atalho para selecionar todo o texto no Writer? Ctrl mais A, tá bom? Diferente do que acontece no Word, que é o Ctrl mais T. Então nós temos que ficar atento a essas peculiaridades, ok? Então, bora ver aqui. Pode ser que ele venha nos cobrar aqui o atalho de seleção de texto, certo? Olha só, todo o texto deve ser selecionado. Pode ser que ele venha cobrar aqui o atalho de seleção, bora ver. E na sequência, um ícone deve ser acionado por meio do ponteiro do mouse. Ou seja, o ícone, qual seria esse ícone, né? O ícone para deixar o texto digitado, certo? No formato centralizado, no formato centralizado aqui. Alinhamento centralizado, tá bom? Ou de forma alternativa, ao invés de clicar no ícone, né? Utilizar um atalho de teclado, certo? Para executar essa função. Então, para você deixar o texto alinhado à esquerda, alinhado à direita, centralizado ou justificado, você pode usar tanto os ícones como os atalhos, certo? No caso aqui, nós temos os ícones, certo? Ele pede aqui qual é o ícone utilizado e qual é o atalho utilizado, certo? Não, eu disse aqui que poderia ser a cobrança do atalho de seleção, não é o atalho de seleção que ele quer, ele quer o atalho de alinhamento centralizado, tá bom? Nas nossas opções, certo, ABCDE, nós temos aqui apenas dois tipos de botões nas nossas 5 opções, o justificado e o centralizado. O atalho do justificado, pessoal, certo? Nós já vamos eliminar aqui o B, o A e o B, certo? O atalho do alinhamento justificado é usando o CTRL, só que não é nem a letra C, nem a letra E. Ele vai usar a letra J, tá certo? O correto seria a letra J para o alinhamento justificado, tá bom? A opção A, a opção B já fica descartada, tanto pelos atalhos que estão errados, certo? Como também a imagem, já que esses atalhos não correspondem em hipótese alguma à imagem exibida. E ele quer a combinação correta entre o ícone e o atalho, tá bom? E o ícone quase não sai. O ícone que nós queremos é o ícone de alinhamento centralizado, que está presente na letra C, D e E. O atalho, certo, vai utilizar a combinação da tecla Ctrl, certo, o que nos deixa aqui com a letra D e a letra E, e nos permite eliminar a letra C, já que não utiliza a tecla Ctrl, ok? E o centralizado, certo, não vai ser o Ctrl C. Isso aqui seria até bem óbvio, por quê? Porque nós sabemos que o Ctrl C, certo, independente de ser no Word ou no Writer, certo, ele vai remeter à função de copiar, certo? Ele vai copiar o que estiver selecionado. Ele não vai mexer com alinhamento, ele vai copiar, tá bom? É o mesmo padrão do Ctrl C, Ctrl V e Ctrl X, tá bom? Quem já tem um pouquinho aí mais de uso de computador sabe que esse atalho aqui não tem nada a ver com alinhamento. O que nos deixa aí apenas com a opção da letra D, tá bom? Gabarito nossa questão, letra D. Então, nós vimos até agora aqui, ó, na 1, 2, 3 e 4, olha só. Uma questão de atalho, duas questões de atalho, certo? Questões também que envolvem atalho, mas já diversifica um pouco, no caso da 3. Questão 4 aqui, muito mais atalho, tá certo? E para quebrar um pouco aqui a sequência, né? Vamos aqui para
o uso também, não de atalhos, mas um pouco de caminho, tá bom? Que é usado pela banca Idecam, não com tanta frequência, mas pode ser cobrado também. E é um tipo de questão que deixa o candidato um pouco sem pernas aqui, tá bom? Porque infelizmente exige que o candidato conheça um pouco mais, de modo um pouco mais aprofundado o sistema. Para escrever caracteres de uma fórmula química como o ácido sulfúrico, aí está aqui a expressão, ó, certo? A2SO4, utilizando o aplicativo LibreOffice Writer 4.4 e versões posteriores, o usuário deve selecionar cada número a ser formatado individualmente e aplicar a seguinte sequência de operações. Aí aqui tem, ó, menu formatar em todas as opções, ó, ok, menu formatar, opção caractere, ou parágrafo, ou caractere, ou alternar caixa. O que nós temos aqui, galera, para poder fazer alteração de caractere, ficar alternando aqui, ó, veja que aqui nós temos, ó, uma alternância entre caracteres, ó. Temos caracteres maiúsculos, ok, e alguns numerais aqui, alguns caracteres em formato de numerais que estão subescritos. Olha só, existe uma diferença entre subescrito e sobrescrito. O que nós temos aqui são caracteres subescritos. Por quê? Porque eles estão alinhados, certo? Em uma posição abaixo da linha dos caracteres principais. Subescrito. Um caractere sobrescrito eles são mais utilizados, por exemplo, em formas matemáticas, na potenciação. Quando você tem, por exemplo, x elevado a 2, certo? Não ficou muito bonitinho não, mas dá para entender, ó. X elevado a 2, esse caractere aqui, ó, ele está sobrescrito, tá certo? Por quê? Porque ele está acima do alinhamento do caractere normal. Quando você tem aqui, como nós temos aqui na nossa fórmula, certo? Um caractere que está abaixo da linha do alinhamento do caractere principal, ele está subescrito, certo? O que já nos dá uma dica muito boa. Por quê? Porque a única opção que vai nos remeter no finalmente ao subscrito seria a letra A. Seria não, é a letra A, né? Olha só, letra A. Por quê? Assim, e a ideia do caractere, né? Um passo a passo. Para você poder chegar nessa formatação, tem que ir para o caractere. Então já eliminaria parágrafo e eliminaria alterar caixa, né? Porque alterar caixa seria você alterar de caixa alta e caixa baixa. O que é que isso significa? Maiúsculo ou minúsculo. Aqui não importa se é maiúsculo ou minúsculo. O que importa é o alinhamento. Se está normal, se está sobrescrito ou subscrito. Não está mexendo com caixa alta ou caixa baixa. Tá bom? Não deixaria com um caractere. Olha só, seria letra A ou letra C. Posição deles, né? Que seria alinhamento normal, sobrescrito, subscrito. Tá bom? E o finalmente, que é aí aonde nós vamos ter que ter a distinção. Então, sobraria aqui, ó, subescrito ou sobrescrito. Lembrando, sobrescrito seria o exemplo da potenciação. X elevado ao cubo, x elevado à quinta, tá bom? Tem esses detalhes aí que você tem que ficar atento. Quando o caractere está naquele tamanho reduzido e acima da linha normal do caractere padrão, certo? Ele está sobrescrito, como eu já falei. Quando ele está abaixo, está subscrito. Então, o que nós temos aqui no nosso enunciado são exemplos de caracteres subescritos. Gabarito, letra A, como eu já havia adiantado, e não sobrescrito, tá bom? Pessoal, encerramos por aqui esse bloco. Logo mais, nós temos aí a continuação das nossas 15 questões do tema 2. Valeu! É isso aí, pessoal. Encerramos por aqui esse bloco, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Se tiver ficado qualquer dúvida nessas primeiras questões do tema 2, pode deixar sua dúvida aqui nos comentários, que eu vou procurar solucionar da melhor forma possível, ok? E se você ainda não baixou nosso material, baixe. Se ainda não curte nosso vídeo, curta. Se ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal e compartilhe com seus amigos. Até mais!